Sexta-feira é dia de limpar a pauta, como a gente costuma brincar. Rosiane Carvalho tem muita coisa para a gente tratar. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Rafael. Bom dia para os nossos ouvintes da Band News Difusora. Tudo bem? Rose, a gente vai começar falando sobre a movimentação política para as eleições do ano que vem. A gente tem falado bastante disso, a gente tem comentado bastante o que os partidos estão fazendo para se fortalecer para o pleito de 2022. Inclusive, a gente adiantou aqui na nossa coluna e já repercutiu nacionalmente depois, possibilidades de federação entre alguns partidos, né? A gente começou falando, por exemplo, sobre o PSB, o PCdoB, o PV, Cidadania e Rede, que poderiam ali fazer federação. Tinha um outro bloco ali também que falava e tratava sobre, por exemplo, PL e PP. A gente repercutiu, trouxe até no exclusivo essa movimentação toda. E agora a gente tem que comentar uma outra possibilidade de federação que pode ser até um pouco mais explosiva, digamos assim, que é entre MDB, Solidariedade e Avante. E aí eu queria que você explicasse, trouxesse a informação, claro, e explicasse, analisasse para o nosso ouvinte por que pode ser um pouco mais explosiva. Sim, todas essas possibilidades existem. A gente está no radar, rastreando tudo, até porque as nossas fontes, os parlamentares, também estão rastreando. Num primeiro momento, você viu que os desavisados achavam que aquela possibilidade de federação era a válvula de escape, a salvação apenas do PCdoB e da rede de sustentabilidade. Hoje, cada vez mais, eu percebo que alguns partidos e alguns políticos aqui do locais, que são os que a gente tem um pouco mais contato, os que não têm expressão nacional e que estavam um pouco perdidos nesse assunto, eles começam a cair a ficha e entender a dificuldade que vai ser essa eleição proporcional em 2022. Rafael, vai ser complicado e, como você disse, a gente trouxe já alguns especialistas, tem adiantado algumas possibilidades de federação aqui na coluna e trazendo especialistas como o professor Afrânio Soares, Wilson Nogueira e também o professor Marcelo Serafo, nosso colunista, sociólogo também, para tratar a respeito desse assunto, né, dessas possibilidades de federação e analisar tudo. Então vai ser uma eleição muito difícil. Uma outra possibilidade de federação que a gente traz agora, além daquelas duas, a novidade dos bastidores é essa possibilidade. Na verdade, Rafael, são duas possibilidades, são duas ramificações. Há conversas para uma fusão, uma federação entre MDB e Solidariedade, ou uma fusão entre Solidariedade e Avante. A exclusão que você fala são as consequências dessas federações, dessas uniões nacionais nos estados. A explosão maior aqui para o estado do Amazonas, que é o nosso campo de análise sempre, né, da política. Por quê? Porque essas três siglas abrigam simplesmente dois pré-candidatos a governo e uma máquina que é a potência dessa eleição, que é a Prefeitura Municipal de Manaus, que ainda não tem o seu candidato definido claramente. Nós estamos a um ano da eleição, tem muita coisa para acontecer, já tem umas sinalizações de uniões, possibilidades de que essa união realmente de fato aconteça, mas a gente está a um ano da eleição. E, por exemplo, uma possibilidade de federação pode rearrumar todos esses brinquedinhos aí na caixa de brinquedos, como brincou ali o professor Afrânio no Exclusiva. Então, o que acontece? Imagina, se unindo em federação MDB e Solidariedade, um dos dois candidatos teria de sair do páreo. Ricardo Nicolau, que acabou de se filiar ao Solidariedade esta semana, inclusive, com declarações do Paulinho da Força, que é o presidente nacional de Solidariedade, garantindo que sim, ele é prioridade, que ele vai ser pré-candidato, ele é pré-candidato ao governo do Amazonas. E tem o senador Eduardo Braga, que tem empenhado todas as suas forças, todas as suas fichas e atuações nos últimos momentos, todas as movimentações nessa pré-candidatura ao governo do Amazonas. E aí o Avante a gente já disse, né, que é do prefeito Davi Almeida, que se projeta como uma importante liderança, uma importante voz na próxima eleição, e com autonomia, né, com a força que tem essa máquina, enquanto ela está sendo cortejada, ele tem uma autonomia política muito grande para fazer escolhas, ele está sendo o buscado, o procurado, e ele tem autonomia para fazer escolhas. A federação pode rearrumar essa coisa toda de outra maneira. Bom, esses são os dados que a gente tem para adiantar sobre essa questão da federação aí para os nossos ouvintes.